O que acha que eu gostaria de falar com você? Por que acha que eu iria ouvi-lo? Os caras mais durões no mundo são derrotados pela vida. Você disse que seria fácil, hã? Isso foi tão fácil, não foi? Por que eu tenho tanto medo? Eu sou bem-sucedido e, você sabe, passei por alguns momentos difíceis, mas eu me recuperei. Mas por que eu tenho tanto medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo que alguém pense que eu sou um maricas, ou um fracote, ou algo assim. Por que eu tenho medo disso? Precisamos entender isso. Isso foi extremamente mal interpretado e mal entendido em várias dimensões. Seja por medo, ou por amor, ou por raiva, ou por alegria. Nós precisamos entender que não é sobre algo, é sobre si próprio. Não é que deva haver algo de que você precise ter medo. Não é que você deva estar apaixonado por alguém. Não é que você esteja feliz com algo ou infeliz por algo. Você pode ser simplesmente infeliz. Olá? Ou você pode ser simplesmente feliz. Você pode simplesmente sentar-se aqui sozinho e ser muito amoroso. Você pode sentar-se aqui e não se aterrorizar com nada, porque a experiência humana não é criada externamente. A experiência humana acontece internamente. Então, o que acontece internamente pode, às vezes, encontrar estímulos externos, mas você consegue fazer isso sem os estímulos externos? Olá? Vocês todos são especialistas, não são? Sem qualquer estímulo externo, você consegue criar dor, consegue criar alegria, consegue criar sofrimento, consegue criar raiva, amor, medo, o que quiser. Porque a base da experiência está dentro de você. A única coisa é que você não está sentado na base, você está rastejando em volta dela. Você deveria estar sentado lá, na base. Se você estivesse sentado na base da sua experiência, você decidiria qual seria a natureza da sua experiência. Neste momento, por você estar rastejando por aí, as coisas acontecem por acidente. Nós encontramos uma desculpa. É por causa desse cara que eu estou sofrendo. Mesmo que ele não esteja lá, nós encontraríamos outra pessoa. Olá? Se aquele cara não estiver lá, nós encontraremos outro. Se aquilo não estiver lá, nós encontraremos outra coisa. Então, não é sobre algo. É sobre você não ter assumido o controle da base da sua experiência, é só isso. Você só precisa de uma desculpa, e o mundo irá, com certeza. O mundo é bastante entusiasta em lhe providenciar uma desculpa. Ele vai providenciar várias desculpas. Mas, acredite em mim, se você estivesse sozinho no deserto, você ainda iria passar por todas essas coisas sem ter ninguém ao seu redor, sem nenhuma ameaça à sua vida, sim ou não? Portanto, essa é a falha fundamental na vida. Em vez de consertar a mim mesmo, eu quero consertar o mundo todo. Bem, faça o que quiser. Não é possível consertar nem mesmo uma pessoa por completo na sua vida. Você já conseguiu que alguém fosse 100% da maneira que você queria 100%? Se for o caso, se você estiver buscando por esse tipo de sucesso, 100%, você pode tentar apenas com este cara aqui? Tente com qualquer outro e você vai falhar? Sim ou não? Olá? Tente com qualquer um. Você irá definitivamente falhar. Existe apenas um.
Este aqui, você pode torná-lo 100% da maneira que desejar. Se você lidar com este da maneira que deseja, o que acontece com o medo, o sofrimento, a infelicidade, com tudo isso? Não é por causa das situações. Isso é por causa do estado em que você se encontra. Porque nenhum investimento foi feito para o ser. Antes de tudo, nós devemos decidir: somos seres humanos ou somos criaturas humanas? A diferença entre a criatura e o ser é que a criatura é consequência de reações compulsivas a tudo ao nosso redor. Isso é uma criatura. Um ser significa que você sabe como ser. Se você soubesse como ser, você seria bem-aventurado? Ou você se tornaria um medroso ou um infeliz ou o quê? Qual é a sua escolha? Você deve escolher, vou abençoá-lo agora. Definitivamente os mais elevados níveis de agradabilidade para si mesmo, não é? O que você quer para seu vizinho pode ser contestável, mas o que você quer para si mesmo está muito claro. O mais elevado nível de agradabilidade. Por que algo tão simples não está acontecendo? Não acontece porque, sabe, nós lhe demos uma máquina muito complexa, mas você nem se preocupou em ler o manual do usuário. Simplesmente de qualquer jeito você quer agir. Uma máquina tão complexa, se tentar fazer isso de qualquer jeito, acidentalmente, vai causar muita dor. Então, o medo não é sobre algo. O medo é apenas a sua incapacidade de lidar com seus pensamentos. Eles estão correndo muito à sua frente. O medo é sempre sobre algo que ainda vai acontecer, não é? Sim. Então isso significa que você está sofrendo algo que não existe? Se você sofre por algo que não existe, existem termos médicos muito ruins para isso. Não é sobre um único ser humano, é que literalmente 99% da população humana está nessa condição, em diferentes níveis talvez, mas 99% da população humana está nessa condição. Eles estão sofrendo coisas que não existem. O que aconteceu 10 anos atrás, eles ainda sofrem. O que talvez aconteça depois de amanhã, eles já estão sofrendo. O que aconteceu 10 anos atrás não existe agora. O que talvez aconteça depois de amanhã não existe agora. Mas as coisas que não existem, eles sofrem. Simplesmente por causa de duas faculdades principais. Duas faculdades que você tem que o separa distintamente das outras criaturas é que você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Essas duas faculdades, que são o melhor que você tem, é isso que a maioria dos seres humanos está sofrendo. Eles estão sofrendo sua memória e estão sofrendo sua imaginação. Essas são as melhores ferramentas que você tem. Então, o que deveria ser o bem-estar mais fantástico, quando digo bem-estar? Você conhece Charles Darwin, aquele cara? Olá? Ele disse que todos vocês eram macacos, não eu. Que todos vocês eram macacos e se tornaram humanos. Então, essencialmente, neste planeta, você é o pico da evolução. Você concorda comigo ou não? Então, se você é o pico da evolução, isso significa que você veio com os melhores níveis de faculdades. Porque há muitas possibilidades de ser humano. Porque a sua vida não está fixada como a de uma criatura. Quando eu digo não fixado como de uma criatura, para todas as criaturas a natureza desenhou duas linhas, dentro das quais elas vivem e morrem. A razão pela qual uma vida animal parece ser muito mais simples e melhor é porque não há possibilidades. Então, o que os seres humanos estão sofrendo são as suas possibilidades. Se você destruir as possibilidades, você também estará bem.
Se quiser, podemos remover uma parte do seu cérebro. Você será muito pacífico. Você não vai sentir medo, não vai ter sofrimento, não vai sentir ansiedade, não vai saber de nada. Sim. Tudo o que precisamos fazer é tirar as possibilidades. Com as possibilidades, os problemas também se vão. Então agora o problema é a fantástica possibilidade que foi investida em nós. Então, para tirar essa possibilidade, ou podemos remover o seu cérebro, ou podemos deixá-lo de molho no uísque. Você pode fazer das duas maneiras. Você remove as suas faculdades, então você ficará bem. Então, o problema é apenas isso, que quando lhe dão algo tão complexo, você deve passar algum tempo conhecendo a natureza da máquina que está usando. Veja, algumas pessoas estão controlando as câmeras. Isso não é uma espaçonave. É uma máquina simples, mas tenho certeza que esses caras passaram anos tentando entendê-la melhor. Se algum de vocês chegar lá e fizer isso, o que acontecerá? Apenas veja uma máquina simples como uma câmera, sim ou não? Alguém investiu sua vida. Quanto mais você conhece, melhor você a usa, não é assim? Sim. Por que com este isso não seria verdade? Quanto melhor você conhecer este, melhor você vai usá-lo, não é? Então, se você conhecê-lo muito bem, as pessoas dizem que você é iluminado. Se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado? Um poderoso desejo sem um objetivo, se a sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Sei que muitos de vocês foram educados com a ideia ou com a ideologia de que o contentamento é a maior das virtudes. Se você está satisfeito com quem você é neste momento, você nem mesmo está ciente de quem você poderia ser caso estiver disposto a se esforçar. A possibilidade de um ser humano causar sua própria evolução, a possibilidade de um ser humano florescer em um lindo estado de fragrância e de beleza, foi completamente reduzida. Por isso, o contentamento. Uma vez aconteceu que uma mulher recém-casada, ou uma garota, voltou para a casa de sua mãe e disse: "Meu marido é um homem tão maravilhoso que me dá tudo o que peço." Sua mãe, sábia e vivida, olhou para ela e disse: "É óbvio que você não está pedindo o suficiente." Esse é o conselho da mãe, que é a sogra. Então é óbvio que você não está pedindo o suficiente da vida. Por isso que você está satisfeito. Se eu for ganancioso, seria melhor? Sim, você deve ser ganancioso. O problema neste momento é que você está sendo mesquinho sobre sua ganância. O problema neste mundo não é a ganância. O problema neste mundo é que as pessoas são mesquinhas. Elas são mesquinhas, é por isso que elas não aspiram pela possibilidade mais elevada. Elas querem se poupar para o próximo mundo. Se você fosse ganancioso, você iria querer tudo da vida, não é? Você estaria satisfeito com apenas um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de propriedades, um pouco mais de poder ou um pouco mais de prazer?
Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado, não é? Agora, o problema não é a ganância. As pessoas são mesquinhas, esse é o problema. Suficiente. A palavra suficiente deve ser removida do nosso vocabulário, pois suficiente só é relevante para a fisicalidade da vida. Se estiverem lhe servindo comida, em algum momento você tem que dizer que é o suficiente. Não importa o que. Tudo que for físico, em algum momento você terá que dizer é suficiente. E suficiente ou contentamento se tornaram uma coisa valiosa na cabeça das pessoas somente porque elas não olharam ou elas não exploraram dimensões além do físico. Pois a fisicalidade é uma entidade limitada. A fisicalidade é uma quantidade limitada por si só. Qualquer coisa que seja física está dentro de certas limitações. Então, se você se tornar ganancioso pelo que é físico, não haverá o suficiente para outra pessoa. Suponha que haja este tanto de comida. Se você disser, eu quero tudo isso, então não terá para outra pessoa. Só existe essa quantidade de terra. Se alguém disser, eu quero tudo, ninguém mais vai ter. Como Mahatma disse, há o suficiente para a necessidade de todos, mas não o suficiente para a ganância de um só homem. Isso é verdade com a fisicalidade. Se a sua vida e o plano das suas experiências estão limitados à natureza física da existência, suficiente, contentamento é uma boa ideia. Mas se sua vida está começando a explorar dimensões além do físico, se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Isso significa que você vai se tolher a própria possibilidade de se tornar um ser ilimitado, a própria possibilidade de se tornar uma natureza ilimitada. Você destruirá no momento em que você disser, eu me contentarei. O contentamento é uma limitação. Este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho. Suficiente não é uma boa ideia. Contentamento não é uma boa ideia. Suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia. Até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado, você não deveria se contentar. Você deve arder de insatisfação. Agora, o contentamento não precisa ser trazido para a nossa vida como uma ideologia. É apenas que, se suas aspirações se tornarem ilimitadas, se sua aspiração e seu desejo não forem seletivos, desejarem simplesmente tudo, então, naturalmente, você não se limitaria somente à fisicalidade da existência. Quando ele não é mais seletivo, o desejo simplesmente se torna uma poderosa energia para a expansão, para irromper este ser que está se contendo com o contentamento. As pessoas estão tentando atingir contentamento em níveis diferentes, em diferentes fases da vida. Por favor, veja isso. O que você chama de contentamento é apenas contenção. Você tenta traçar um limite de um semblante de sanidade para si mesmo. Mas essa limitação lhe satisfaz e lhe dá sanidade apenas por um curto período de tempo. Depois terá de se expandir, do contrário, não vai funcionar. Aos 20 anos, o que quer que você pensasse que seria o seu contentamento, ele continua a ser seu contentamento quando você chega aos 30? Quaisquer que sejam suas ideias de contentamento, aos 30, ainda é o seu contentamento aos 40? A não ser que você esteja indo ladeira abaixo. A menos que sua vida seja um fracasso total, daí então a sua ideia de contentamento irá se degradar, mas se você estiver em ascensão,
suas ideias de contentamento continuarão a se expandir, não é? Se você for um fracasso em sua vida, somente assim sua ideia de contentamento se torna reduzida. Caso contrário, está constantemente se expandindo. O contentamento é apenas uma forma cautelosa de lidar com o ilimitado. Você está sendo cauteloso? Você quer ir em direção ao ilimitado em prestações? Em prestações, se você buscar o infinito, você é um caso perdido. Pois ninguém nunca chegou no que nos referimos como infinito, contando 1, 2, 3, 4, 5. Em prestações você não vai chegar ao infinito. Isso não pode acontecer pela própria natureza das coisas. Se você escolher ir em prestações como um meio rumo à natureza ilimitada ou infinita, você se tornará apenas uma contagem sem fim. Isso é tudo que pode acontecer. Uma contagem sem fim irá lhe cansar um dia. Apenas conte e veja. Hoje comece a contar agora. Não pare. Apenas continue contando no seu próprio ritmo, não no meu. No seu próprio ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. Comece a contar, não pare. Você verá até onde consegue ir sem se cansar. Não exaustão física. Estou dizendo que você simplesmente se cansará de contar porque você sabe que isso não está lhe levando a lugar algum. Então o processo de desejo é um processo ilimitado. Mas você o está limitando sendo seletivo sobre seus desejos. Desejo isso, desejo aquilo, desejo aquilo, desejo aquilo, mas não isso, isso e aquilo. Se você eliminar a natureza discriminatória do seu desejo, se você se sentar aqui agora e não desejar nada em particular, apenas deseje tudo, simplesmente tudo, veja se sua mente consegue fazer isso. Não deseje nada em particular, simplesmente deseje por tudo. Em primeiro lugar, você não sabe o que é tudo. Ninguém sabe o que é tudo, não é? Tudo que você conhece e tudo que você não conhece. Apenas deseje por todas as coisas que você conhece e não conhece. Você verá, desejo, a energia que você chama de desejo, torna-se uma força poderosa para se tornar meditativo. Meditação, devoção, é apenas isso. Um desejo sem um objetivo. Um poderoso desejo sem um objetivo. Se seu desejo, se sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Se você está no processo espiritual, não existe essa coisa de contentamento, não existe essa coisa de isso é suficiente. Ganância é a regra. Tudo bem? Embora ganância seja uma palavra ruim, não, mas a ganância é a regra. Porque o desejo infinito é geralmente considerado ganância, mas não é verdade. Ganância é ir em prestações. Se alguém está pegando prestações maiores do que as suas, você considera isso ganância, não é? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém está optando por prestações maiores do que as suas, você considera essa pessoa gananciosa. Se elas estão indo no mesmo nível de prestações que você considera isso competição. Se alguém está indo em uma prestação menor que a sua, você chama isso de incompetência. Não é? Alguém está pegando, eles apenas desejam esse tanto, quando eles são bem-sucedidos, eles vão para este tanto, você olha para ele, então, ele não é da minha turma. Alguém está indo no mesmo nível de prestações que você, isto é competição. Alguém está indo a largos passos, ganancioso. Então, ganância é um termo muito relativo, todos estão atribuindo um certo nível de desejo como se fosse ganância, de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas limitações. No meu vocabulário, não existe isso de ganância. Porque
Eu sinto que um ser humano deveria buscar nada menos do que tudo. E quando ele está buscando tudo, coisas pequenas não irão chamar a sua atenção. Ele não estará pensando em comida, não estará pensando em dinheiro, nem em propriedades. Ele estará pensando na possibilidade mais elevada, nada menos do que isso.